nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nessa manhã. Nós sabemos, Senhor, sabemos que o Senhor quem nos trouxe, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece as nossas guerras, o Senhor nos conhece por inteiro, Senhor, nos conhece mais do que a nós mesmos, nos conhecemos e nós te agradecemos porque o Senhor continua nos amando. Nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos, Senhor, fomos salvos por causa do sangue de um justo Jesus. E, Senhor, nós simplesmente aceitamos essa verdade. E nós cremos que o Teu Espírito está aqui nessa manhã, nos tomando pela mão e nos conduzindo nos processos. Meu Deus, o Senhor conhece cada história aqui, o Senhor sabe que cada um está num lugar, cada um tem uma necessidade. Senhor, eu sou completamente incapaz de falar até para quem dirá para tantas pessoas aqui. Mas o Teu Espírito, ele se move, a multiforme sabedoria de Deus, o Teu Espírito se move no conhecimento de cada um, trazendo conhecimento de Deus e fazendo mudanças necessárias, trazendo curas necessárias, trazendo a libertação necessária. Meu Deus, toma a vida dos meus irmãos, Senhor, nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, porque nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus, Senhor. Senhor, a Tua palavra transforma, a Tua palavra limpa, a Tua palavra lava, a Tua palavra cura, a Tua presença, na Tua presença há plenitude de alegria. Senhor, e não, Senhor, julgamos que temos alcançado, mas, Senhor, esquecemos das coisas que para trás ficam, Senhor, boas e ruins, e prosseguimos para o alvo. Por isso, hoje, Senhor, estamos aqui buscando, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua voz, buscando, Senhor, buscando aquilo que precisamos, e que nem mesmo sabemos que precisamos, mas nós estamos aqui dispostos, Senhor, Senhor, extrair de Ti virtude nessa manhã. Nós estamos dispostos, Senhor, eu creio que os meus irmãos estão dispostos, Pai. Se não estão, Senhor, que o Senhor desperte cada um, Senhor, aquele que acha que já acabou, aquele que acha que não consegue mudar, aquele que acha que está focado em si mesmo, Senhor, porque o Evangelho não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, é sobre a Sua capacidade, é sobre o Seu poder, é sobre o Seu amor, é sobre a Sua graça, é sobre as Suas misericórdias renovadas, Senhor, porque nós somos, Senhor, pó, a nossa estrutura é de pó, Senhor. Um dia nós estamos aqui e outro passamos, mas o Senhor escolheu nos chamar de filhos e nos levar para a eternidade, nos realizar dentro de nós vontades Tuas, agir, Senhor, nessa terra através de nós, através da igreja, através dos filhos. Senhor, nós oramos, Senhor, nessa manhã, Senhor, agradecendo por esse tempo de louvor, e nós Te pedimos, Senhor, que a Tua presença esteja aqui, que os Teus anjos estejam acampados aqui, que todo tipo de interferência, externa ou interna, Senhor, que não vem de Ti, seja banida desse lugar, seja arrancado desse lugar, e nós oramos para que a palavra de Deus, que é poderosa, e é viva, é eficaz, para separar alma e espírito, juntas e medulas, possa entrar no nosso interior nessa manhã, separando aquilo que é da alma, daquilo que é do espírito, e fazendo aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor tem algo novo, algo para nós hoje, nessa manhã, e nós Te pedimos, Senhor, faz, Senhor, por favor, faz, Senhor, no nome de Jesus. Repete comigo em nome de Jesus, fala em nome de Jesus, eu apresento a minha mente, as minhas emoções, a minha vida nessa manhã, e eu declaro que eu estou sujeito ao conhecimento de Cristo, e eu declaro que toda fortaleza, todo sofisma, toda cadeia seja aberto, seja neutralizado, em nome de Jesus. Aleluia. A gente ora, né, gente? Graças a Deus, a gente fala com quem pode fazer, né? Glória a Jesus. Eu ia ficar aqui orando. Aí o meu racional fica conversando com o meu, falou, tem que voltar, porque é para pregar. Eu estou orando,
ela tem que voltar. Aleluia! Queridos, eu tenho uma palavra, eu espero que eu consiga transmitir a palavra, eu espero, na graça de Deus, nas misericórdias dele, que eu consiga transmitir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós nessa manhã, eu creio nisso. A palavra está lá em 1 Reis 20, versículo 28. Eu vou mencionar outros versículos, mas você só precisa abrir nesse por enquanto. Se você quiser ir correndo atrás dos outros, você pode ir, senão eu compartilho com você todos os textos, amém? A Bíblia diz assim, ó, o homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse, assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas, não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, Deus não é Deus só de montes, mas é Deus de vales também. Graças a Deus por isso, amém? Eu estava lembrando que há 2 anos atrás, amanhã eu faço aniversário, né, para quem não sabe, eu faço 59 anos, e há 2 anos atrás eu falei que eu não gosto muito dessa coisa, para quem me conhece sabe, de festa surpresa, de homenagem e tal. Eu acho pública, né, que eu falo. É gostoso, gestos de carinhos, mas... E aí, há 2 anos eu falei, não, eu vou fazer um culto de ação de graças. Foi numa sexta-feira, lembra, Rodrigo? Foi há 2 anos, não foi? Não foi no ano passado, foi há 2 anos. Foi ano passado? Não, foi no outro, 23, E Deus me deu uma palavra, e eu preciso me concentrar aqui, senão vou... aleluia. Deus me deu uma palavra e eu ministrei sobre... ministrei, né? Tentei ministrar, falei, né? Mencionei Ezequiel 37, que fala do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Mencionei Atos 16, quando Paulo e Silas estão lá na prisão e eles adoram a Deus à meia-noite e as portas se abrem. Se eu não me engano, eu mencionei Jeremias 33, falando que ele estava no cárcere, que Deus veio até ele e disse, invoca-me e eu te responderei, e traz uma palavra de esperança, né, para aquele povo que estava ali. E eu tenho falado, e falei sobre vales, desertos e cárceres. Falei rapidamente, mas era a palavra que Deus tinha colocado no meu coração naquele tempo, e eu tinha entendido, né, pela palavra, algo que eu lembro que eu falei, que aqueles homens, eles estavam no vale por causa da vontade de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 37 que Deus... A mão do Senhor levou o profeta para o vale, com propósito. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo e Silas, eles tentaram ir para outros lugares, mas eles não conseguiram, e depois eles foram conduzidos para, eu acho que era Filipos, eu não lembro agora o lugar. E aí nisso, para Macedônia, e aí eles foram orar como de costume, porque aquele lugar não tinha sinagoga, eles foram orar na beira do rio, ganharam Lídia, uma mulher, né? E depois foram indo, a jovem adivinhadora foi atrás deles, e eles foram indo, até que eles repreenderam aquele espírito, e por causa disso, estou resumindo, talvez a gente volte um pouco nisso, eles foram lançados na prisão. Então, eles estavam fazendo a vontade de Deus, vocês lembram disso? Então, assim como Jeremias foi parar no cárcere, por quê? Porque ele estava falando a verdade para o povo queria ouvir outra coisa, e ele estava falando a verdade, aquilo que Deus estava dizendo. Então, muitas vezes, a gente passa por vales, por cárceres e prisões, porque a gente tá, apesar de estarmos na vontade de Deus, apesar de estarmos obedecendo a voz de Deus. Eu lembro que eu falei sobre isso, e eu falei, Deus, eu creio que o Senhor quer fechar um ciclo. Eu creio que o Senhor quer concluir isso, para mim especificamente, e eu espero que seja para vocês também. Eu sei que cada um de nós está num momento específico, né? Existem coisas que precisam ser consolidadas na minha vida, na sua vida, e graças a Deus por isso. Mas uma coisa, e na sexta-feira, eu creio que o Espírito falou no meu coração. Eu tenho falado aquilo que a gente sabe, que a palavra diz. Deus é Deus de obras completas. Aquele que começou é aquele que conduz no processo e aquele que completa a obra. E eu falei, Senhor, o Senhor é Deus de obras completas. Dentro de mim, no meu espírito, eu ouvi aquela vozinha assim, a obra está completa. Eu falei, que obra, né?
Qual delas, né? Qual delas? Mas você recebe em nome de Jesus, já está completo em Cristo, amém? Mas existem coisas específicas na nossa vida que estão inacabadas, que estão em andamento, que estão num processo. Mas todo processo de Deus tem propósito. Diga para a pessoa que está do seu lado, todo processo de Deus tem propósito. Não é à toa. E sabe uma novidade? Novidade, é algo que a gente conhece. E aí eu estava com vários textos, e aí o Espírito Santo trouxe dentro do meu coração, eu entendo, eu creio que eu esteja alinhada, Senhor, que eu esteja obediente. Deus é Deus de montes e Deus de vales. Então Deus é aquele que está, quando está tudo bem com você, é aquele que está, né, se você está alinhado, estando em cima ou estando embaixo, mas Deus também é Deus de vales, é Deus de situações difíceis, é Deus de momentos difíceis, é Deus de processos, de propósito. Então, primeiro ponto, e eu vou correr um pouco, que eu vou tentar chegar no quarto ponto, hoje em nome de Jesus eu vou conseguir, meu objetivo é esse. O primeiro ponto, Deus também é Deus dos vales. Então, Ele está no tempo da espera, Ele está no tempo da esterilidade, Ele está no tempo das dificuldades, Ele está no tempo que você está caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, que no seu vale pessoal, Deus não se isenta do vale, Ele não se ausenta do vale. Sabe por quê? Salmo 23, 4 diz assim, ó, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então está lá escrito, todo mundo conhece esse salmo, né? 23, mas às vezes a gente acha que Jesus foi dar uma voltinha, porque afinal de contas a gente não merece, afinal de contas a gente é indigno, afinal de contas a gente está sujo, afinal de contas a gente fez escolhas erradas, afinal de contas a culpa é o nosso nome, afinal de contas, Deus errou, então. Então, peraí. Você acha que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e já me perdoem porque eu não vou ministrar de forma temática hoje, que a gente está entrando em Jesus, o Filho. Não, a gente está entrando em Filho de Deus. Meu marido vai falar brilhantemente sobre isso semana que vem. Mas o Deus Criador, porque João fala de Deus, de Jesus sem genealogia. Quer dizer, sem genealogia não, desculpa. A genealogia de Jesus é Deus. É Deus. Então já começa dizendo ali, Ele era Deus. Então você acha que um Deus assim vai ter dificuldade em consertar aquilo que se quebrou? Aquilo que você fez bobagem e deu errado? Quem nunca, gente? Como assim? Por que a gente continua querendo se justificar nas nossas próprias capacidades, nos nossos próprios acertos? Por que a gente continua dizendo assim, mas eu fiz tudo certo e deu errado? Bem-vindo ao mundo real, no mundo que a Bíblia diz que o sol e a chuva vêm para o justo e para o injusto. Obviamente, tem coisas que eu colho, porque são decisões e atitudes que eu tive, mas Deus continua sendo Deus, poderoso para intervir, poderoso para restituir, poderoso para consertar, poderoso para entrar no caminho e fazer tudo novo, ou não? O Deus que nós cremos é um Deus todo-poderoso, é um Deus onisciente e é um Deus onipresente. Então, Deus está no vale. Ezequiel 37, 1 e 2, você não precisa abrir. Eu trouxe aqui o texto para justamente não precisar abrir. Ele diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito, Ele me levou para um vale, pelo meio de um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado a outro entre eles, pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou, poderão reviver? Eu respondi, tu o sabes. Ele me disse, profetiza e dize-lhes, e ele profetizou. Eu estou bem resumindo aqui, né? Então tem uma ação. Ação de Deus, resposta do profeta. Ação de Deus, resposta do profeta. Esse cenário aqui é um cenário pós-exílico, né? É um cenário de guerra. É o cenário, ainda estava no exílio. Mas assim, esse cenário é o cenário pós-exílico. Ou seja, eles tinham, a cultura tinha sido trucidada pelos babilônicos, né? Eles não tinham terra direito, embora tivessem, mas assim,
E não tinha esperança, não tinha esperança. Esse quadro é um quadro, não tem esperança. A esperança disse, para a esperança, estou indo embora. Mas assim, não tem saída, não tem jeito, não tem possibilidade, não tem como. E Deus pega o profeta e fala, eu vou te levar para ouvir e para ver. Para ouvir e para ver, tá ligado? Fica aí comigo. A gente vai seguir aqui. Essa sexta-feira, eu ouvi um homem de Deus falando, na hora eu não registrei na minha cachola, eu ouvi, retive, pastor Camilo, da Assembleia de Deus. Ele falou assim, não importa a geografia, importa a companhia, tá ligado? Não importa a geografia, não importa em que lugar você está, não importa se você está no lugar mais perigoso, não importa se você está no momento mais difícil, não importa. O que importa é que o pastor está no monte e o pastor está no vale. Aleluia. Parece demorado, mas Deus não perde o tempo, Deus não perde o caminho, Ele não erra a hora. Vamos chegar lá. Então, Deus está nos cenários mais caóticos. Então, o primeiro ponto, que era o objetivo, era passar correndo mesmo, mas você e eu precisamos consolidar essa verdade. Qual é a verdade? Deus está nos meus vales. Nos meus vales. O segundo ponto, é preciso alinhar as nossas emoções. No vale, eu preciso alinhar as minhas emoções. No vale, a gente precisa alinhar as nossas emoções. Eu estava ouvindo o pastor Miguel Piragibe, infelizmente eu não vou conseguir transmitir tudo que ele disse, porque ele é muito bom, né? E ele estava falando sobre o Salmo 42 e os vales. E eu anotei aqui algumas coisas e vou falar só algumas, obviamente, né? Porque não quero parar nesse ponto. Em meio às crises, se a gente lê o Salmo 42... é um salmo que começa dizendo assim, como a corça anseia pelas águas, assim eu suspiro por ti, ó Deus. E aí ele vai dizendo, só que ele vai dizendo assim, mas as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, mas eu estou sofrendo muito, aonde o Senhor está? Mas aí, ao mesmo tempo que ele diz assim, espera, ó minha alma, no Senhor, espera no Senhor. Então, o salmista, né, pelo menos pelo que eu li nas Bíblias de estudo, dizem que era uma pessoa exilada, não na Babilônia, né, mas um exilado numa daquelas guerras, e ele estava numa crise, porque ele não podia adorar o Senhor em Jerusalém, não podia, estava restrito, né, mas e aí eu me identifiquei com o Salmo 42, vou ler, gente, senão vai ficar, para alguns não conhecem, eu vou ler rapidamente, tá? Vem comigo, ó. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com o cortejo, conduzindo-me à casa de Deus com cantos de alegria e ações de graça em meio à multidão que festejava. Por que está triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, ou em ti fixo os meus pensamentos, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chamou outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagalhões se abalaram sobre mim. De dia o Senhor me concede o seu amor leal. De noite a sua canção está comigo. Essa é a oração do Deus da minha vida. Direi a Deus minha rocha, por que te esquecesses de mim? E por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo, onde está Deus? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Você não vai conseguir enxergar, talvez, você vai ver que está tudo coloridinho aqui no meu... Eu transcrevi o Salmo e coloquei tudo coloridinho, porque os sentimentos e as percepções do salmista eu grifei de preto. Eu coloquei lágrimas, choro angustiado, alma profundamente triste. Alguns, né? Te esqueceste de mim, vagueando e pranteando, oprimido, agonia, zombam.
Então tem uma série de sentimentos, de percepções nessa alma aqui. E aí eu coloquei em azul a declaração dele, né? Porque está triste, ó minha alma, porque te perturba? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Tem 2 vezes que ele fala isso, e no 8 ele diz assim: de dia me concede seu amor leal, e de noite a sua canção está comigo. Então, o que eu me identifico? Por que eu li voando aqui? Que é algo, quem já conhece lembrou, e quem não conhece vai ter que ler, né? Porque não deu para assimilar, não deu para reter, me perdoem que eu li, né, gente? Eu me identifiquei. Você se identifica? Como é, hein, Mariana? Como é que eu estou desse jeito? Uma hora eu estou, por que te perturba? Olha, eu estou triste e tal, mas Senhor, a minha esperança está em ti. Ah, mas não sei o quê, mas Senhor, a minha esperança está em... Vocês entendem isso? O salmista, será que você consegue se identificar? Será que você consegue se ver? Chorar, sentir agonia, sentir as minhas lágrimas são meu alimento, mas ao mesmo tempo conseguir voltar, fazer esse acesso rápido e falar, não, peraí, o Senhor é a minha esperança, peraí, o Senhor é a minha força. Olha, uma das coisas que esse salmo nos ensina, não necessariamente eu, mas o pastor Michel vai conseguir te ensinar, que ensinos produzem registros emocionais, ensinos errados produzem coisas erradas. Então, se você parte de uma mentira, que você precisa ser digno, que você precisa ser justo, para que Deus, para que o Pai, para que o pastor esteja contigo no vale, você vai ficar preso e retido numa mentira. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, enganos serão quebrados na sua alma e na minha alma, em nome de Jesus. A verdade liberta. Você sabe de uma coisa? Às vezes, a gente não sabe por que a gente faz determinadas coisas. Você já fez coisas no automático, aqui, que você falou, meu Deus, mas por que eu respondi dessa forma? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E às vezes a gente fica rodando e rodando, aonde? Na superfície. Mas na superfície a gente não encontra. Então a gente precisa ter coragem de mergulhar e subir. Porque eu quero te dizer outra verdade. O meu lugar, o seu lugar, não é vivendo a dor. A gente não foi chamado para viver a nossa dor. Eu preciso pregar a minha alma. Levanta. A alegria do Senhor é a tua força. Na plenitude de Deus, a presença de alegria. Levanta, porque você é quem Deus diz que você é. Levanta, adore a Deus, levanta. Eu preciso cantar para minha alma, eu preciso dizer, eu preciso cantar, declarar, proclamar. Há um poder libertador nessas verdades. Então a minha alma, a sua alma precisa ser instruída, ensinada, para que a gente acesse o lugar que Deus quer que a gente acesse. Então, eu posso e eu preciso, e eu estou voando por esse ponto, tá? Embora seja um ponto muito importante, passar pelos cantos escuros da minha alma cantando. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu vou passar pelos cantos escuros da minha alma, cantando, adorando. Amém? Você pregou sobre isso, meu filho? Aleluia! A segunda coisa, gente, que eu achei fantástico. Mas eu estou só no segundo ponto ainda. A segunda coisa dentro do segundo ponto. Canalize o desespero. Você sabe por que a corça, ela tinha desespero? Porque suspira pelas correntes d'água, né? Suspira assim, ai meu Deus, queria tanto uma aguinha agora. A gente suspira, a gente pensa assim, ai, não é isso. É assim, ó, como é que é? Funga aí. Eu não sei nem fazer isso. É atrás. Ela ficava desesperada em tempos de seca. Diga assim, em tempos de seca, eu vou buscar desesperadamente pelo dono das águas. Sabe por quê? Porque a corça, ela exala um odor.
E no tempo de seca, esse odor ficava forte, então ela virava um alvo para os predadores. Então, sabe lugar de proteção para mim e para você? E no vale, junto às correntes de águas, buscando desesperadamente. O seu desespero, a sua tristeza, aquilo que te aflige não pode te derrubar e falar, ai meu Deus, pobre de mim. Não, não se alimente das suas lágrimas. Não se alimente das suas lágrimas, levante e busque águas, porque Deus, olha gente, quantas vezes, Senhor, olha para o lado, tem pessoas precisando de você, em nome de Jesus, o pastor está no vale, e a minha alma precisa estar alinhada no vale, sabendo que Ele está lá. Então, em tempos de seca, comece a buscar água desesperadamente. Eu busco em todo o tempo. Eu já gosto de água naturalmente, né, gente? Só de falar me dá sede, ó, gente. Cresci tomando água. Alguém está com sede aí, gente? Tem mais gente com sede. Agora eu fiquei tímida. Quem está com sede, levanta a mão, que um dos irmãos vai. O Saulo está com sede. Gente, pastora Zilda, gente, os copinhos de água, o pessoal do apoio, dá para ser? Ah, tem aqui. Então, último ponto dentro desse ponto. Escolha onde fixar os olhos. No versículo 6, ele diz assim, que ele fixa os olhos. Já me perdi. Desde o Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Então, eu preciso escolher aonde eu fixo os meus olhos. Jacó, ele tinha uma escolha. Quando a paixão da sua vida, o grande amor da sua vida, deu à luz a Benjamim, ele tinha uma escolha. Ela chamou, porque ela estava com dores, ela estava morrendo, ela chamou de Benoni. Ele disse assim, não, vai ser Benjamim. Ela chamou filho da minha dor, ele disse não, vai ser filho da minha mão direita ou da minha felicidade. O que você faz com a sua dor? Você determina. E Jacó, você não tem desculpa nem eu, porque era a mulher da vida dele. Porque ele trabalhou 21 anos. Mas ele não entrou debaixo daquela palavra, daquela liberação, mas ele disse não, vai ser Benjamim. Apesar do amor da minha vida estar morrendo aqui, esse menino é Benjamim. O fruto é fruto de felicidade, não é fruto de dor. Eu não vou me prostrar na dor, eu não vou viver me lamentando na dor, mas eu vou adorar em todo tempo e eu vou proclamar, o filho da felicidade vai nascer em nome de Jesus. Olha, Jabes ou Jabez, Manassés e Efraim, mas aí você vai me complicar aqui. 1 Crônicas 4, de 9 a 10, eu já estou, na verdade, meio complicada com o tempo. Não estou não, né, amor? Estou resolvida. Posso ir, gente? Eu não sei que horas eu comecei. Seja livre. É meu aniversário, né? Então, você que está nos visitando hoje, não tem ninguém visitando pela primeira vez, né? Pelo menos eu não vi. Já vi você, não falei, mas, enfim. Acho que todos somos de casa. 1 Crônicas 4, de 9 a 10, essa palavra eu vi na sexta-feira também. E eu falei, meu Deus, é isso. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes. É Jabes ou Jabez, gente? Jabes. Dizendo, com muitas dores o dei à luz. 10. Jabes clamou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu o seu pedido. Então Jabes, o que ele fez? Diga assim, ele ressignificou o nome. O nome era vinculado à história, então o nome dele representava dor. Mas ele disse, não vai ser dor. Eu vou pedir a Deus. Coloca aí de novo, por favor, que esse texto eu separei sim. Então, o que ele diz? Olha só, logo em seguida, gente, diz que a mãe
deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Versículo seguinte, Jabes clamou ao Deus de Israel, abençoa-me, aumenta-me, que a tua mão esteja comigo, me guarda dos males, me livra das dores. E o que Deus fez? Diga para você mesmo, Deus atendeu o pedido. Qual vai ser a oração que você vai fazer na sua dor? No nome de Jesus, nós não vamos ficar no vale. Se a gente passar pelo vale, tá tudo bem, porque o cajado e a vara do bom pastor nos consolam. Porque lembra da verdade? Deus é bom e eu sou em Cristo justificado, apesar de mim, apesar de qualquer coisa. Aleluia. Atos 6, 25 a 26, eu já mencionei aqui, mas a gente pode ler. Diz assim, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando ao Senhor. Atos 16, 25 e 26. Acho que nem precisa, não precisa, não tem problema. Então, já falei um pouco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Só até aí, por favor. Então, Paulo e Silas, a gente precisa lembrar que eles tinham sido espancados, que eles acabaram com eles. A gente não tem noção, né, como é que é isso. Eu estava até pesquisando naquele canal Aline, Israel com a Aline, ela é muito boa, para tentar ver se tinha a prisão de Paulo. Mas eu achei em outra pessoa, não sei se é verídico, mas era um negócio pequeno, aparentemente, né? Sei lá. E eles estavam presos. Não é assim uma prisão horrível igual a gente tem hoje no Brasil, mas que, né, a pessoa, né, não vai tão espancar. Oh, Jesus. Não sei como vai. Mas assim, eles estavam acabados. E o que eles fizeram à meia-noite? Lembra da parábola das virgens, das 10 virgens? Todas dormiram à meia-noite. Paulo e Silas não dormiram. Nem com óleo, nem com luz, nem com azeite. E o que eles estavam fazendo à meia-noite, gente? Orando e adorando. Orando e adorando. Eu escolho para onde eu olho. Eu escolho para onde. Obviamente, a gente vai ver facilmente na história de Paulo e Silas que eles estavam felizes da vida de estarem sofrendo por Jesus. Mas certamente eles não estavam confortáveis de estar apanhando, devia estar doendo, né, gente? Ou não? Talvez um anjo tivesse trazido uma anestesia do céu, eu não sei. Mas eu sei uma coisa, que eles estavam orando e adorando, e naquele momento as prisões se romperam. Outras vezes eles foram presos e as prisões não se abriram. Mas eles continuaram pregando, continuaram servindo, continuaram olhando para onde eles deveriam olhar. Mas nesse momento, Deus, com propósito, Ele realizou isso. Então, tribulações são momentos de decisão. Olhar para a dor ou para a promessa, viver o propósito. Paralisar ou buscar sem cessar a face de Deus. Aleluia. Agora, como diria meu marido, cheguei na metade. Vocês estão comigo? Aleluia. Obrigada pela paciência. Mas eu quero, falei, Senhor, eu preciso. Eu quero que o Espírito Santo realize algo profundo na sua vida e na minha vida nessa manhã. Porque a gente não está aqui à toa, né? A gente não está aqui gastando tempo, né? Podia estar fazendo tantas coisas, né? Podia estar roubando, tô brincando, está repreendido. Mas eu estou aqui pedindo, Senhor, pedindo. Não é? Terceiro ponto. Eu preciso alinhar a audição para alinhar a voz. Diga assim, eu preciso alinhar a minha audição para alinhar a voz. Você lembra o que o profeta disse, Ezequiel disse? Ele fala assim, quando Deus pergunta para ele, esse aqui, gente, é que Ezequiel era outro nível, né? Mas assim, quando ele leva ele num vale, pensa na visão aterradora, gente. Milhares de ossos secos, sequíssimos. Algumas traduções dizem assim. Ele leva ele para o vale e provavelmente era um lugar de
grandes batalhas, então, que tinham ali. Então, Ezequiel, ele tinha essa familiaridade com esse tipo de coisa que hoje a gente não tem. Quando a gente vê um filme, né, de arqueologia, a gente já fica espantado, se acha 10 ossadas, assim. Não, eram milhares de milhares. Deus promove o profeta para o vale e pergunta assim: Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Aí Ezequiel, gente, eu não sei qual a resposta que eu daria, mas Ezequiel manda um tu sabes assim, tipo assim, bem, então, você que sabe, né, Deus? Eu não sei se foi dessa forma. No máximo, eu chegaria aí. Talvez ele tenha dito: Senhor, tu sabes. Se o Senhor quiser, faz, vão rever. Obviamente, ele conhecia o Senhor e sabia no outro nível, né? A gente conhece o Senhor e sabe que se Deus quiser, Ele faz. Mas aí Ezequiel manda uma resposta para Deus: tu sabes. E Deus fala assim para ele: então profetiza. Então fala. Ossos, ouvi a palavra do Senhor. E ele vai profetizando conforme ele vai ouvindo. Para eu gerar o que Deus já tem para a minha vida e para a sua vida, eu preciso falar conforme eu estiver ouvindo. Tem coisas que já estão claras na palavra, obviamente, mas existe algo pessoal, específico, intransferível, que você, lembra mais um pouquinho? Precisa buscar. Buscar. Tem gente que fala assim, né? Mas eu não entendo, porque Deus falou isso, Deus falou aquilo, e fulano liberou uma palavra, e não sei o que lá e tal. Eu falei, tá, e aí? O que você ouviu de Deus? Não, eu achava que eu tinha ouvido. Eu falei, então você vai buscar a direção agora. Porque se você ouviu, se você está na dúvida, então você vai buscar a resposta. Sabe por quê? Porque às vezes a gente espera a resposta do fulaninho, do Joãozinho, da Mariazinha, mas Deus quer falar conosco. Gente, tem uma paz de Deus que é o árbitro dos nossos corações. Ah, mas Deus falou comigo e não aconteceu. Deus falou comigo. Querido, sustenta a sua fé. Sustenta a sua fé. Submete a conselho piedoso. Traz para alguém, senão de repente você está sendo obstinado. De repente a pessoa fala, olha lá, bem, então, né? Acho que não, vamos ver primeiro, vamos orar. Mas sabe, sustenta a fé, porque isso é fé. Você acha que ainda estou crendo agora, 5 minutos depois já chegou, pronto, ó, que alegria. Tá. Vai conversar com Abraão. 25 anos esperando, não foi? Tem uma outra figura aqui também, olha aqui. Lucas 1, versículo 20. Aparentemente eu passei de uma coisa para outra, mas você está comigo, então estou indo. Que eu quero chegar lá. Fala de Zacarias. Esse texto, o anjo traz uma palavra para Zacarias. Você leu recentemente. Você está fazendo a leitura temática, então você leu. Deus traz uma palavra para o sacerdote Zacarias. Eles entravam no templo, a equipe deles, né, o turno deles fazia 2 vezes por ano, eu acho que era isso, a entrada no templo, né, para oferecer o sacrifício. No templo não, a entrada no templo, né? Não sei se era no templo, para fazer os serviços. Porque no templo eles entravam, né? E um deles era sorteado para entrar no Santo dos Santos. Então, talvez o sacerdote nunca fosse sorteado. Aí, o que acontece com Zacarias? Ele é sorteado, ele entra no Santo dos Santos. Acontece que esse homem que servia continuamente no templo, continuamente ao Senhor, ele tinha uma questão. Ele tinha um vale. Qual era o vale de Zacarias? Ele e a sua mulher eram estéreis. A sua mulher Isabel era estéril. E ele entra no Santo dos Santos, ele recebe a visita do anjo Gabriel. Gabriel, né? E Gabriel fala lá para ele, então, a sua mulher vai ficar grávida, e no devido tempo, e o nome dele vai ser João. O que ele pergunta? Mas como isso vai acontecer? A pergunta de Zacarias, eu fico pensando, mas Deus, por quê, né? Ele só fez uma pergunta, né? O que o anjo fala para ele assim? Porque você não creu, você agora vai ficar mudo, até o menino nascer. Então, Zacarias tinha uma esterilidade na sua casa. Pensa, gente, ele era sacerdote. O que um sacerdote da casa de Deus quer? O que era naquela época? Como era? Filho de sacerdote é sacerdote. Filho de sacerdote. Essa não era só uma questão emocional, era uma questão até de legado.
Talvez ele olhasse para a vida dele, olhasse para a mulher dele, porque a esterilidade era um sinal de maldição, e falasse, meu Deus, o que eu fiz de errado? Já pensou nisso? O que eu fiz? Tá, é fácil a gente olhar a história já pronta. Mas eu não sei quanto tempo eles esperaram, eu sei que eles eram idosos. Tanto é que ele não acreditou. E já sabendo que Sara concebeu, sabendo toda a história bíblica, porque ele sabia muito bem, mesmo assim ele ainda, ficou lá. E aí o anjo fala para ele, você vai ficar mudo, e você só vai voltar a falar daí depois de 9 meses. Então, e aí eu fico pensando, que eu já estava meditando nisso antes, 9 meses aguardando o nascimento do profeta, ou o nascimento do profético. Talvez, se Zacarias fosse falar, ele ia falar besteira. Deus tinha um plano para João Batista. Zacarias não tinha noção, Isabel não tinha noção. Talvez Isabel tivesse, estou brincando. Zacarias não tinha noção. Mas Deus estava aguardando o tempo para o nascimento de um profeta que iria diante do Messias. Então não estava demorando, era o tempo. Não estava demorando, era o tempo. E aí não e o versículo 62, a gente entende, as Bíblias também comentam isso. Quando João nasceu, eles começaram a falar e ele não estava entendendo, eles precisaram gesticular. Então eles entenderam que ele também estava mudo. Aí eu falei, meu Deus, quando Deus quer gerar algo em nós e que a gente muitas vezes pode atrapalhar, então a gente precisa alinhar a nossa audição e a nossa voz com aquilo que Deus diz. É melhor ficar mudo e surdo do que ficar ouvindo. Pensa o que ele poderia estar ouvindo. Pensa o que ele poderia estar falando. E sabe o que aconteceu? Quando o menino nasceu, a primeira coisa que a Bíblia diz que ele fez, profetizou. A profecia maravilhosa. Ele disse na plaquinha que seu nome será João. Desimpediu tudo. E Zacarias começa, eu não tenho tempo para ler, ele começa a adorar e começa a dizer, o teu nome, porque você vai fazer isso. Entende, gente? O sacerdote saiu profetizando a verdade de Deus. Então, nós precisamos alinhar. Zacarias não ouviu o exterior durante 9 meses. E o que será que ele ouviu? Fiquei pensando nisso. Falei, gente, o que será que Zacarias estava ouvindo durante 9 meses? O que será? Porque todas as vezes que eu não estou ouvindo as circunstâncias, alguma coisa eu vou estar ouvindo. Eu tenho que ouvir Deus. Eu preciso ouvir. Queridos, a nossa religião, toda religião é sobrenatural. É sobrenatural. Deixa eu te dar uma dica. É sobrenatural. O problema é que a gente tem vivido nas últimas décadas cada vez mais uma religião. Eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou cristão. Tá. E Deus está falando o que com você? O que Deus falou com você? Você pode falar, eu posso falar. Não estou ouvindo nada, mas que eu estou buscando, eu estou. Eu ainda não ouvi, mas eu estou buscando, eu estou. Porque eu sou como a corça. Eu suspiro pelas correntes das águas. Eu quero encontrar o meu amado. Eu tenho necessidade de encontrar. Eu não sei se você não tem, mas se você não tiver, eu creio que Deus vai gerar algo poderoso na sua vida. Josué 6:10, e aí eu estou indo por outro caminho ainda, mas eu estou chegando lá, eu acho. Espero que sim. Josué 6:10, coloca para mim. Josué, porém, tinha ordenado ao povo, não deem brado de guerra, não levantem a voz e não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então, vocês gritarão. Obrigada, Nathalie. Vocês lembram desse texto? Josué já tinha atravessado o Jordão.
ele já tinha circuncidado todo aquele povo que saiu do deserto, ele já tinha recebido o comissionamento de Deus, dizendo assim, Moisés está morto, vamos lá, né? Moisés está morto, agora é você que vai conduzir esse povo, e ele era tímido, ele estava com medo, provavelmente, porque Deus enfatiza para ele ser forte e corajoso, e ele vai caminhando, então ele circuncida o povo que não tinha sido circuncidado no deserto, ele celebra a Páscoa, atravessa o Jordão, e aí Deus fala assim, eu vou te dar essa terra. E o que ele encontra? O que ele tem diante dele? Primeiro, uma cidade que estava assim, que a Bíblia diz em 6:1, rigorosamente fechada, Jericó. Rigorosamente fechada. Os muros eram aqueles muros imensos que passavam carros por cima, né? Aquelas rodas imensas. E aí Deus dá uma direção para Josué. Fala assim, você vai junto com o povo, junto com os sacerdotes, junto com os homens de guerra. Você vai lá junto com todo mundo, vocês vão rodear a cidade 7 dias. Durante 6 dias vocês vão rodear e o chofar vai tocar continuamente. E no 7º dia, quando o chofar der um toque específico, todo mundo grita. Mas tem um detalhe, durante 6 dias, milhares e milhares e milhares e milhares do povo tem que ficar calados. Gente, eu fico, será que isso como fala, é literal? Quem fala muito pergunta, será que é literal? Gente, está dizendo que é. Não sei no original, está dizendo que é. Muitas vezes, quando a gente está num ambiente de guerra, quando a gente está na esterilidade, quando a gente está na dificuldade, quando a gente está no vale, o que a gente tem é de palavra para falar. Não sei você, mas eu sou uma mulher de muitas palavras. E Jesus, mas enquanto você não ouvir o comando, enquanto não alinhar com o chofar, você lembra o chofar? O profético? Então eu fico imaginando, tá, gente? 6 dias o povo ouvindo o chofar, alinha a audição. 6 dias alinha a audição. 6 dias alinha a audição. No 7º dia, brada como o chofar. Brada alinhado. E o que aconteceu? As muralhas caíram. E ainda teve um bendito que pegou coisas contaminadas lá, né? Mas essa é outra história. É outra pregação. Então, o vale, a dificuldade, a guerra é o lugar de alinhar a audição e a voz com que Deus vai fazer. Amém? 4º e último ponto. Milagres podem ser, diga assim, os processos e os tempos. E já perdi vocês, né, gente? Diga, os processos e os tempos. Bom, esse eu vou esperar de outra forma. Ele fala assim, milagres podem ser processuais. A gente acabou de falar, Josué 6, 7 dias até a muralha cair. Mas por que não caiu no primeiro brado? Porque Deus quis fazer dessa forma. Deve ter outro significado, mas eu sei que Deus quis, além desse significado. Zacarias servindo, e na hora que ele viu o milagre, que ele recebeu a promessa, não podia celebrar. Espera mais 9 meses, filhinho. Só mais 9 meses. De repente ela nasceu com 7, estou brincando. Vocês entendem? Existe tempo, existe processo. Ezequiel, se a gente vai para o texto, depois você pode estudar com calma em casa, você vai ver que depois de uma visão tétrica, que era o vale de ossos secos, tem uma visão pior ainda no meu ponto de vista, que é um monte de cadáveres, milhares de milhares, porque Deus mandou, ele foi profetizando e depois ficou aquele monte de morto, espalhado pelo vale. Monte, assim, é boa forma de falar, é milhares de milhares de milhares. Qual é a melhor visão para você? Os ossos secos, que aí está seco mesmo, né? Já foi. Ou um monte de cadáver, sem vida. E o que Deus fala? Agora profetiza. Espírito vem dos quatro cantos só e entra ruá de Deus, a vida de Deus. Então Deus não faz milagres pela metade.
Mas ele faz milagres muitas vezes de forma processual. Eu fico imaginando hoje, com tudo aquilo que a gente fala e entende e tal, se um homem de Deus, né, fosse cuspir, fosse fazer um milagre na minha vida e fosse cuspir no lodo e passar em mim, o que eu ia falar? Nossa, não é de Deus, não. Não é, gente? A gente ia falar, nossa, isso é paganismo, né? Não, isso não, que se fizer do lodo e tal, né? Com cego. Vocês entendem? Mas Deus faz de forma processual. Muitas vezes. Não necessariamente. Mas Ele faz. O tempo de espera e processo no vale fazem parte do propósito de Deus. Então, há um tempo de espera na sua vida, há um tempo de espera na minha vida, há um tempo de processo na minha vida, ainda quando eu esteja passando por situações difíceis, mas eu preciso me comportar no vale com o pastor. Eu preciso me comportar alinhado com o pastor, eu preciso alinhar minha audição, eu preciso alinhar minha visão em nome de Jesus. Então, o mesmo Deus que se revela no Monte da Vitória, também é o Deus do vale da dor. No vale, Ele nos ensina a lidar com as emoções, a alinhar a alma, a audição e voz com o profético e esperar. De que forma, gente? Diga assim, ativamente. Ativamente o tempo do milagre. Depende de você. O homem estava 38 anos no poço, no tanque, esperando por uma lenda. Né? Se você vai estudar, você vai ver sobre isso. A gente vai falar essa semana, né, nos GCRs, sobre esse texto de João 5. Mas ele estava 38 anos, gente, e não desistiu. E nem tinha o Senhor. E às vezes a gente fala assim, não, cansei. Não, não tem jeito. Não. Não, eu não vou desistir. Não, eu vou perseguir. Você tem lugar para ir? Eu não tenho. Será que você e eu temos a construção? Será que a gente já ouviu dentro de nós aquilo que Pedro ouviu e que ele pôde então falar? Senhor, para onde eu vou se só tu tens palavras de vida eterna? Se isso entrou dentro de mim, isso precisa sair de mim. É um posicionamento. É um posicionamento, não interessa a situação, não interessa o vale, não interessa o tempo, não interessa nem se momentaneamente eu não estou ouvindo, eu não estou entendendo. O que importa é que o pastor está no vale e que eu vou dar a resposta, tanto no vale profético, Senhor, tu o sabes, quanto em obediência, profetizou conforme foi ordenado, quanto no tempo do exílio. Eu vou dar a resposta certa para o meu Pai. Nós daremos as respostas certas para o Senhor. Senhor, a minha alma está uma confusão, mas a minha esperança está no Senhor. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia. O vale não é o fim, mas é o cenário onde Deus manifesta a sua presença e o seu poder. Em nome de Jesus, vamos orar nessa hora. E quero te pedir que vocês fechem os seus olhos já, para você não dispersar, não distrair. Os músicos, por favor. E fique de pé, por gentileza. Vamos orar. Vamos orar. Porque não é intervenção do homem, né? A gente pode falar tanto, mas se Deus não falar, não fizer. Sabe de uma coisa, gente? Deus gosta de ser buscado. Buscado. Ele falou para Jeremias no cárcere: invoca-me e eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Buscar-me-eis também, ele falou em outro momento, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achados de vós. Jesus diz: pede e receberei, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. Porque o Pai está presente e sabe dar pão aos filhos. Meu Deus, feche os seus olhos, comece a orar. Se você tem dores que você precisa apresentar diante do Senhor, apresente. Se você precisa pedir perdão pelo comportamento, pela postura, peça perdão.
Deus não tem problema com perguntas. Mas o lugar que nós devemos estar não é no lugar do lamento. O tempo do lamento tem início, meio e fim. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Com seus olhos fechados. Creio que o Senhor está me dando uma direção aqui. Você vai precisar tomar um posicionamento de fé. Talvez você me pergunte, como é isso, Sérgio? Pare de ficar especulando as coisas, como será, como pode, e se aproprie daquilo que a palavra de Deus já tem vindo ao seu encontro nessa manhã. Ela está alinhando o teu espírito e não a tua alma. A tua alma, ela vai ser resultado daquilo que é alinhado no teu espírito, para que você fale, para que você confesse, para que você proclame, para que você decida. A direção para você hoje, meu irmão, minha irmã, uma atitude simples de posicionamento de fé. É simples, mas é poderoso. Essa fé, ela te justifica por causa daquilo que Cristo já fez. Você só se apropria do que Cristo já fez. Escute o que eu vou falar para você. Se você precisa de algo agora, não é para amanhã, não é para mês que vem, o posicionamento é agora. O resultado, ele chega a partir do momento que você posiciona. Hoje é o dia de você fazer o sepultamento dessa dor. A dor tem que ser sepultado, mas hoje você vai sepultar a dor. Hoje você vai fazer um cortejo para sepultar a dor. Assim como aquela mulher carregava o filho, chamada a viúva de Naim, ela carregava o filho ali naquele cortejo. Quando Jesus chegou, Jesus mudou aquela dor, Jesus transformou aquela dor, e a partir daquele momento, ela não precisou mais ficar enterrando aquele sofrimento, aquele processo de dor. Jesus fez algo extraordinário. Hoje é o dia de você sepultar a dor da rejeição, a dor do sofrimento, a dor do fracasso, a dor, sabe, daquela sensação. Não tem problema você sentir, o problema é você estar nessa condição. Amém? Entenda o que eu estou falando? Às vezes você sente, mas o que você vai agir não pode estar debaixo daquilo que você sente. O que você age, na maneira que você opera, não é do que você sente, é pelo que você crê, é a maneira que você recebe a justiça da graça de Deus, que transforma e muda todas as coisas. Se você hoje quer sepultar essa dor, a dor da tristeza, do abandono, da rejeição, sei lá qual é, irmão, você sabe qual é essa dor. Hoje você vai sair do seu lugar, vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente, venha rápido, venha rápido, venha rápido, por favor. Em nome de Jesus. Se você sabe que o Espírito Santo está falando com você, não se envergonhe. Você vai sepultar essa dor. Você vai sepultar isso que tem te aprisionado. Você vai sepultar. Hoje você vai fazer um cortejo. Você vai ver a morte dessa destruição dessa dor hoje sendo cancelada, sendo aniquilada, sendo destruída na tua vida, na tua história. Não vai permanecer sobre você. Você não vai ficar carregando isso. Você não vai ficar levando isso. Hoje o poder do Espírito Santo faz com que você sepulte essa dor. Que você seja, hoje você vai ver de fora, vendo essa dor sendo enterrada, vendo essa dor sendo aniquilada, vendo esse abandono, essa rejeição, esse sentimento, esse desespero, essa falta, essa carência. Hoje você vai triunfar sobre essa dor, porque Jesus Cristo, ao morrer, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Isso é o Evangelho. O Evangelho fala de morte, mas também fala de ressurreição. Você não vai ficar na morte. A morte, ela vai ser cancelada para que você entre na operação da vida, daquilo que vai ser estruturado, reestruturado dentro de você, na tua mente, no teu coração. Você só vai ter a lembrança, mas a sensação e o sentimento vai te abandonar,
vai ser arrancado, tirado de ti. Se você crê, comece a orar onde você está.